Bom, tá o Mauro Naves aí na imagem, mas eu queria trazer uma fala do Pascoal aí sobre a declaração do CNM. Pra quem não viu, vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui rapidinho. Aqui, mano, eu não gosto de ficar dando moral pro CNM assim, mas enfim, vamos ver aqui rapidinho. Grau de rigor possível, que é cartão vermelho, tá? Então, existem alguns casos que chamam muito a nossa atenção, né? Como esse, por exemplo, né, no jogo de domingo, no Clássico Paulista, né? Não é normal, se você puder parar um pouco, Juliano, não é normal, com 14 minutos de jogo, não é normal o jogo ficar interrompido por quase 2 minutos, 3 minutos, em função de uma discussão entre um jogador e um treinador. Isso não é normal, isso a gente não pode considerar isso normal, né? O normal, uma coisinha pequena, perder determinado controle por uma situação específica, por um motivo claro. O Rafael Claus tentou... porque o Rafael Claus, ele tem muita experiência, né? É um árbitro com nome, digamos assim. Então, ele tentou administrar uma situação que, para a regra do jogo, ela não seria administrável com cartão amarelo. Tá? A verdade é que a maneira como foi a relação, essa ação entre o Abel e o jogador Caleri, né, foi uma ação muito forte, foi uma ação de indisciplina muito forte. Isso é uma ação de cartão vermelho. Tá? Isso por si só é uma ação de cartão. Basicamente ele falou que o Klaus errou e deveria ter expulso o Abel. O Pascoal falou uma coisa interessante e aí eu quero ver com vocês aqui. Tudo é o subliminar. Deixa eu ver um pouquinho mais pra trás. Aqui. Tá difícil, né? Lá. Isso aqui, ó. Opinião e amenizou a coisa. A declaração do CNM, para mim, sabe que eu tento sempre analisar o contexto das coisas. Sim. Às vezes o subliminar. Uhum. Eu acho que tem alguns subliminar nisso aí. Alguns. Para ser bem sincero. Alguns. Primeiro subliminar. Ele vai afastar o Klaus. Será? Ué, a Edna fez menos que isso, foi afastada? A Edna pode, o Klaus não? Eu acho excelente esse ponto que você toca, mas ele não dá nenhum indício, não existe nenhum documento. Inclusive, eu fui olhar hoje aqui se haveria alguma punição ao Klaus e até agora nada. Ele falou que o Klaus tem nome. A Edna não tinha esse nome. A Edna foi apitar a Série B, ficou como quarto árbitro, perfeito? Até voltar a apitar. E voltou a apitar bem. Agora, o Klaus não pode? Se ele entendeu que esse é um gesto que deveria ter sido expulso, ele tem que dar a mesma medida. Se ele quer critério nos árbitros, ele tem que ter critério que ele para a adota, arbitragem. se os árbitros não estão tendo critério, as pessoas têm que ter, que estão ao lado dele, têm que ele já estabeleceu o ponto de critério, então ele tem que cobrar esse é um primeiro subliminar que eu enxergo. Segundo subliminar que eu enxergo, o Klaus não puniu, a STJD, o Klaus não puniu. Mas pelas imagens você pode punir. Acho que ele está dando uma letrinha... Entendeu? O STJD. Pro tribunal, né? Pro tribunal. O Klaus não puniu. Mas olha, STJD, dá uma olhadinha nisso aí. Tudo é o subliminar. Tudo é uma questão de você analisar o contexto, as frases como são colocadas. E eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Presto muito atenção. Né, pelos anos todos que eu tive como repórter e acompanhando esse tipo de manifestação, precisava desses insights para montar também aquilo que a gente fazia como chamado matéria. Então você tem que montar analisar todo esse contexto da coisa. Então eu acho que existem pontos do subliminar nessa declaração do CNM. Agora, o CNM demonstra muito claramente que o futebol brasileiro na arbitragem tem zero de critério. Perfeito. Zero de critério. Zero. Nenhum critério. Não existe. Essa palavra critério e arbitragem, elas não andam juntas. Infelizmente. Não andam juntas. Não andam juntas. Agora, eu acho que ele também está dando dica. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não tem jogo nesse período todo, né? E por dever de ofício, o STJD tem que analisar todos esses contextos para estabelecer a sua pauta de julgamentos. Esse vídeo aqui eu peguei do canal Porcotri, né?
Então, vou deixar o link na descrição aí. Tem diariamente aí vídeos lá, então vocês podem se inscrever também, que tem bastante vídeo por lá. Agora, o que o Pascoal falou aí, talvez seja real, talvez role alguma punição do Abel pós, né? Já que o Klaus deu apenas o amarelo, pode ser que realmente venha o julgamento aí, eles analisem e julguem como passível aí de punição. O que eu acho é que assim, o Pascoal falou de critério aí, né? Eu acho que o Klaus manteve o critério dentro do jogo, sendo errado ou não, porque o David também merecia expulsão, né? O David pegou o Arthur pelo pescoço, né, Bar? Então assim, não expulsou o Abel, depois não expulsou o David, então o critério ele teve dentro do jogo, pode se analisar se tá certo ou não. Agora, se vão punir o Abel depois disso, eu não sei, também não me surpreenderia também, né? Uma vez que o Corinthians tá rodando várias fitas aí de punição, até agora não deu em nada. Como que fala? Cortador de unha no pescoço do Davidson provavelmente não vai dar nada, então assim, tem que ter critério também, né? Porque tem um monte de clube aí fazendo um monte de cagada, inclusive prejudicando a integridade do jogador e não acontece nada. E aí uma discussão ali, que no final ficou até bem entre os dois, né? Entre o Abel e o Calleri, e terminar em punição. É complicado, né? Mas se acontecer, eu não vou ficar surpreso também não. Mas comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, tamo junto.